Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria muito grande, imensa ter você conosco aqui. Meu nome é Kênia Nonato, eu sou a pastora Kênia. Hoje nós vamos falar uma palavra que fortalece a nossa fé e que essa mensagem ela seja especial para o seu coração, para o meu coração e que a presença de Deus nos envolva nesse momento. Vamos juntos ouvir a voz de Deus para que Ele renove as nossas forças, as nossas esperanças e a nossa alegria. Abramos agora o nosso coração. Que Deus tenha uma palavra de vida para mim e para você. A mensagem que nós iremos falar hoje, trazendo do coração de Deus para mim e para você. Porque ela vai aí e vem aqui. Ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Diz que o Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Em outras palavras aqui, nós vamos lembrar que o Senhor, ele não enxerga como o homem vê. Ele não vê como eu vejo, ele não vê como você vê. Ele vê além das circunstâncias. Nós vemos aqui nessa palavra que Deus está dizendo basicamente, Deus não nos escolhe com base nas nossas atribuições meramente humanas, quer seja físicas, quer seja acadêmicas, quer seja popularidade. Sabe, muito carisma e pouco caráter. Não, Deus olha diretamente para o nosso coração. Ele olha para o meu coração, ele olha para o seu coração e ele verifica o que está realmente lá. Depois de nos provar, nos passar pelo fogo, ele vai ver o que solta de nós, se é ouro ou se é palha. Lembra, Davi, as escrituras dizem que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas para que ele pudesse chegar no trono, ele ficou perdido no isolamento, no campo, pastoreando, só ele e as ovelhas, sem um pouco contato humano. A Bíblia fala que o pai deixou ele lá nas malhadas, para cuidar das malhadas. Por que será que Davi foi rejeitado e colocado para cuidar das ovelhas? Que era uma profissão tão pouco, vamos dizer, não vou dizer digna, mas tão pouco prestigiada na época. Os irmãos foram servir a guerra, defender o rei, defender a pátria. E Davi foi para o campo para cuidar das ovelhas. Mas Deus tinha um plano para com Davi. Deus encheu Davi com a sua presença, porque Davi lá no meio do campo, Davi escrevia cânticos ao Senhor. Davi escrevia salmos ao Senhor. Nós vemos no Salmo 23, onde ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Nós vamos ver em vários salmos de Davi conversando: porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, confia em Deus. Então nós vemos um menino crescendo solitário, mas íntimo com Deus, olhando para Deus no meio da sua angústia e da sua agonia. Mesmo que ele foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, ele não foi rejeitado por Deus, porque Deus não vê segundo o homem vê. Quando Saul foi rejeitado, e Deus falou para Samuel: para de passar a mão na cabeça de Saul, porque eu já rejeitei Saul. Enquanto Saul está em pecado e você passando a mão na cabeça dele, postergando em substituí-lo, eu já escolhi um homem que vai andar de acordo com aquilo que eu desejo. Por quê? Porque eu não vejo segundo o coração. Saul era um homem valente, era um homem bonito, mas se afastou da presença de Deus quando não quis obedecer à voz do Senhor. E obedecer é melhor do que sacrificar. Entende, irmãos? Muitas vezes nós podemos ser como Saul, porque Saul várias vezes ele obedeceu a Deus, mas em um momento especial, quando ele ia apresentar, Deus ia reafirmar a família, a descendência dele no trono, e ao invés dele esperar o sacerdote para fazer o sacrifício, ele achou que ele estava gabaritado, porque ele era um homem de Deus.
o escolhido de Deus. Então ele não precisava de conselho, ele não precisava de ninguém para auxiliá-lo. Ele mesmo faria, ele oraria e Deus falaria. Irmão, ele se enganou. Tinha um ritual para seguir. Quem deveria apresentar o sacrifício era o profeta Samuel. E Saul se antecedeu ao profeta e fez esse sacrifício. E Deus o rejeitou completamente. O que nós aprendemos aqui nessa passagem? Que muitas vezes, embora nós queremos fazer o melhor para Deus, a ansiedade, ela não pode passar na frente daquilo que Deus tem para nós. Eu sei que muitas vezes é difícil, é complicado. A gente, no momento da nossa oração, a gente pensar assim, nossa oração não está passando do teto. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas as Escrituras dizem que nós devemos colocar tudo na mão do Senhor. E se amanhã o Senhor quiser, o Senhor fará. Um compromisso tão sério como reafirmar o nosso ministério, a nossa vida precisa do aval de Deus, sabe, com toda clareza, sem nenhuma sombra de dúvidas. Saul não soube esperar para o momento do sacrifício adequado. Porque, irmãos, nós passamos pelo processo. Quando nós aceitamos o Senhor, nós vemos para Deus com toda a nossa bagagem, toda a nossa tranqueira, sabe? Aquele fardo pesado, aquele jugo pesado. E quando a gente vai tirar o nosso jugo para trocar em troco do jugo do Senhor, isso não é fácil. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, Senhor, toma, eu quero que o Senhor cuide aqui. Aí daqui a pouco passa um dia, 2 dias, uma semana, Deus não cuidou do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acredita que deveria ser cuidado, a gente vai lá e toma do altar do Senhor e quer fazer a nossa maneira. E é aí, irmão, que nós erramos. É aí que nós erramos. Nós vemos quando Samuel foi entrar na casa de Jessé, Deus falou para ele o seguinte, antes dele entrar, não se atente para a aparência. Não se atente. Porque nós tendemos, irmãos, a atentar pela aparência, a olhar pela nossa vida e falar assim, peraí, mas eu estou trabalhando tanto e nada aconteceu. Nada, tá tudo estranho, tá tudo tão difícil, tá tudo tão pesado. Às vezes à noite a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e a noite parece uma criança e aquela noite demora para passar e de repente o dia chega, você precisa trabalhar e você vai pro trabalho com aquele pesado, aquela noite mal dormida e você fala, meu Deus, aonde eu estou errando? Leva minha mente, meu coração cativos à tua palavra para que eu possa fazer a coisa certa, para que as bênçãos do Senhor venham me alcançar. Muitas vezes aí a gente confunde nesse momento, muitas vezes de ansiedade, de angústia, de desesperação, nós confundimos os nossos sentimentos com a nossa fé. E a fé, ela não é sentimento, a fé ela está acima do sentimento, porque ela provém da palavra de Deus, da promessa de Deus, e não do que eu penso, do que você pensa, não do que você sente e não do que eu sinto, é do que Deus diz para nós, a despeito de tudo que nós sentimos. A despeito de toda circunstância, a palavra de Deus prevalece sobre o nosso sentimento, sobre as nossas circunstâncias, e nós devemos acreditar nisso, meu irmão. No meio da dor, é aí que nós devemos acreditar. Acredita que Davi lá no meio do pasto, sozinho, solitário, ele não se sentiu isolado, rejeitado por todos, sozinho cuidando das ovelhas? Claro, irmão, que ele se sentiu uma pessoa que fala para a alma dele, minha alma, porque está abatida, minha alma. Espera em Deus, confia em Deus, e eu ainda o louvarei. Quer dizer que naquele momento ele não estava com alegria no coração para louvar em Deus, mas ele parou para conversar com o quê? Com os sentimentos dele, com a alma dele, e disse, para aí, tá tudo contribuindo, você está contribuindo e trazendo uma carga emocional muito grande para meu físico, muito grande para minha psique. Eu sei, minha alma, que você está sofrendo, que você está angustiada por causa da rejeição, por causa do sentimento de solidão, porque a solidão que você está experimentando, ela não é psicológica, ela é real. Nós estamos aqui sozinhos neste pasto com a ovelha, mas espera em Deus, porque nós o louvaremos. Consegue imaginar, irmãos? Eu e você, no momento da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa dor, um diálogo tão profundo com Deus. Porque está abatida, ó minha alma, porque desespera dentro de mim.
Espera em Deus. Espera em Deus. Devemos esperar em Deus, porque Deus nunca falha. Fácil? Eu nunca disse, nem Deus. A palavra de Deus nos fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus pediu só um bom ânimo. Ele não pediu um excelente ânimo. Se o Senhor Jesus nos alertou que nós teríamos problemas no mundo, e a palavra de Deus nos fala que nós devemos colocar os nossos olhos postos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, é porque haveria momentos que nós não conseguiríamos nem dialogar com a nossa alma, como fez o profeta, como fez o salmista. Haverá momentos que nós vamos fazer como Elias, esconder na caverna. Esconder na caverna, deitar e dormir, porque o peso é muito grande para sair da cama. A tristeza é muito grande para conseguir se mover do lugar. Sabe, nesse momento, o que é que você vai fazer? Senhor, eu estou aqui. Triste, solitária. Parece que eu não tenho esperança nenhuma. Parece que eu não tenho fé nenhuma. E parece tanto que eu estou acreditando. Mas o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu continuo acreditando no Senhor. Porque a palavra é do Senhor. Eu não duvido da sua existência. Eu não duvido do teu poder. Eu não duvido da magnitude das tuas promessas. Mas as circunstâncias estão gritando mais alto. O vento frio está cortando a carne. As ondas do mar agitam o barco de um lado para o outro. E eu sou tal e qual os discípulos. Mulher e homem de pouca fé. Mas mesmo com a pouca fé, o Senhor estava no barco. Mesmo com pouca fé, conseguindo ou não conseguindo dialogar com os meus sentimentos, com a minha alma no momento da tribulação, o Senhor enviou um profeta para ungir. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê pela aparência, o Senhor vê aqui, o meu interior. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração. E o meu coração está aqui, diante do Senhor. Fale conosco nesse momento. Nosso coração está aqui, diante do Senhor. Em verdade, em franqueza, aberto, transparente para o Senhor. Esperando no Senhor. E ainda que o meu coração me engane, como diz em 1 João capítulo 3, versículo 20, maior é Deus do que tudo que se passa no meu coração. Embora nós não estejamos vendo o cumprimento da promessa, o profeta está chegando para ungir a nossa cabeça com um óleo para o lugar de honra. Quando Davi foi escolhido, o pai de Davi não dava nada por ele, a família não dava nada. Mas todas as vezes que o óleo da unção, o profeta, foi despejar na cabeça do homem errado, o Senhor falou: não é esse. Não é esse. O que Deus tem para mim e para você, o profeta pode até errar na visão, mas Deus não. O que é para mim e para você vai chegar na nossa mão. E se alguém chegar na nossa frente, Deus vai falar: não é essa, é da Kênia, é da Maria, é da Joana, é do João, é do Pedro. E nos vai tirar lá da solidão do pasto. E vai derramar o óleo sobre as nossas cabeças. E a gente tem que estar preparado. Porque o pasto era só o início do processo para a unção.
A unção, ela desfaz o jugo. Depois da unção, nós vamos para o próximo nível. E o próximo nível, prepare-se. No próximo nível, o desafio é mais hard. Mas no próximo nível, o Senhor continuará estando conosco. No próximo nível, estaremos cobertos de óleo da unção. E assim como o Espírito Santo nos conduziu do pasto até o momento da unção, da confirmação da promessa, Ele vai nos conduzir até tomar posse da promessa. Entende isso, meu querido? Deus não se esqueceu de nós. Deus nunca se esquece de mim e de você. O Senhor nos diz neste momento: meu filho, minha filha amada, eu conheço o teu coração profundamente, profundamente. Mesmo quando os outros não conhecem o teu valor, mesmo quando os outros te julgam pela sua aparência ou pelas suas circunstâncias que você está vivendo, eu vejo você. Eu vejo a tua verdade e não a verdade que o mundo diz sobre você. Não te preocupes. Não te preocupes. Em prova, nada, ninguém vai fazer você ser reprovado, a menos que você se deixe reprovar. Não te preocupes em provar nada para ninguém. Permaneça firme, pois eu já te aprovei. Eu já te preparei com as armas adequadas. Essa dor, essa solidão, não é para te destruir. É para te preparar para a promessa. Lembre de Davi. Ele era apenas um jovem, esquecido no campo, rejeitado. Mas para mim, ele era um rei em formação. Para mim, ele era segundo o meu coração. Não pela perfeição, mas pela sinceridade do coração. Amém? Deus é conosco. O Senhor está conosco. Maior é Deus do que tudo que se passa no nosso coração. A palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu querido, se esta mensagem abençoou a sua vida, não se esqueça de curtir esse vídeo. O canal está pequeno, mas nós temos várias mensagens aqui neste canal de bênção para a sua vida. Curte, compartilha, inscreva-se se você não for inscrito, porque há muitas pessoas que assistem e não são inscritos. Se você é inscrito, assista os vídeos, tem palavra de Deus aqui para você. Nós falamos aqui o que o Senhor permite que nós falemos. Tem palavra de Deus para você, eu tenho plena convicção que tem várias mensagens do Senhor que vai tocar o seu coração. Ativa também a campainha todos para que você possa receber cada vez que eu colocar ou uma mensagem ou um cântico, para que você possa edificar o seu coração, porque nós podemos crescer juntos em conhecimento e graça do Senhor. Comenta aqui embaixo. Você foi esquecido no campo? Eu fui. Você está aguardando a unção ou você está no processo para tomar posse do reino? Escreva aqui embaixo. Que a bênção de Deus, meu querido, te acompanhe sempre. Leve essa palavra no seu coração e viva com esperança. Nós nos veremos no nosso próximo momento espiritual. Que Deus te abençoe. Que Deus em Cristo refaça a sua força, refaça o seu coração e que leve a sua mente, seu coração cativos à palavra de Deus, para que Ele possa te fortalecer dia a dia.
momento após momento. Que Deus continue sendo Deus na sua vida. Amém? Deus te abençoe.